centenas de quilogramas pesam cada trilho individual, que compõe a artéria de aço desta nação em movimento. Por trás desse sistema, opera uma das tecnologias de assentamento mais avançadas da Terra. Mas isso é apenas o começo. Porque é possível lançar dezenas de milhares de milhas com tal velocidade? A resposta reside na automação total do processo. Maquinário projetado e construído no país executa a tarefa sem intervenção manual direta. Pode-se notar como gigantes amarelos maciços rastejam para frente, levantando e alinhando o metal com precisão de microns. À primeira vista, parece uma movimentação bruta, mas na prática exige exatidão absoluta. Eles soldam fitas de aço contínuas e sem emendas que se estendem além do horizonte. A tecnologia cumpre seu propósito de engenharia. Milhares de quilômetros de ferrovias nos Estados Unidos ainda utilizam camadas espessas de pedra britada, o chamado lastro. Por que manter essa tecnologia de pedras soltas sob composições tão pesadas? Aparentemente, uma base sólida seria a escolha óbvia para o suporte imediato. Mas, na prática, o lastro cumpre funções vitais de drenagem e suporte de carga que o concreto simples não faria. À primeira vista, parece um material simples, mas ele distribui o peso colossal do trem e estabiliza a estrutura, permitindo que a água da chuva escoe para longe do leito. A China, no entanto, seguiu um caminho de engenharia totalmente oposto em suas ferrovias de nova geração. Mas isso é apenas o começo da diferença estrutural. Pode-se notar nas linhas de alta velocidade que a camada de pedra dá lugar a uma fundação contínua de concreto, conhecida como slab track. Os trilhos são fixados diretamente na superfície rígida por maquinário totalmente automatizado. O equipamento gradualmente alinha os componentes usando sistemas a laser de alta precisão. Em vez de elementos soltos, toda a estrutura se funde em um corpo único, mais forte e durável. A precisão da instalação torna a via incrivelmente exata para a operação. Vê-se como o resultado permite que os trens chineses viajem suavemente a velocidades que excedem 350 km por hora. O trajeto segue com estabilidade absoluta. 3.500 toneladas de lastro, o equivalente a cerca de 7 milhões de libras de pedra britada, são despejadas para construir apenas uma única milha de trilho ferroviário. O trabalho pesado começa com a preparação meticulosa do subleito, onde camadas múltiplas de solo e cascalho são niveladas e compactadas até se obter uma fundação firme. Engenheiros definem essa base com uma profundidade típica de 2 a 4 pés, variando conforme a agressividade do terreno e as cargas colossais esperadas dos trens. Mas isso é apenas o começo da construção. Por que a camada de lastro é deixada solta em vez de ser fixada com cimento ou concreto? À primeira vista, uma base sólida pareceria mais segura para suportar o peso das composições ferroviárias. Mas, na prática, as pedras devem permanecer livres para absorver as vibrações violentas e permitir que a água da chuva escoe sem obstruções através do leito da via. O lastro é liberado de vagões funil especializados e, em seguida, uma reguladora de lastro entra em ação. Pode-se notar como essa máquina, equipada com lâminas de arado e escovas rotativas, nivela o material de forma homogênea. Versões modernas de fabricantes como Placer e Toro operam com intervenção humana mínima, ajustando a altura e a inclinação através de guias a laser em questão de minutos. Compactadores vibratórios potentes pressionam o lastro no lugar logo após a distribuição, criando uma fundação densa e perfeitamente estável. Completar apenas 0,6 milhas de trilho exige de várias horas a alguns dias de trabalho intenso, dependendo das condições do solo e do terreno local. Uma vez que o lastro está nivelado, as equipes de construção avançam para o posicionamento dos dormentes, as peças fundamentais que definem o alinhamento exato.
600 a 700 libras é o peso que a máquina automática de assentamento levanta a cada movimento de seus grampos hidráulicos potentes. A máquina posiciona cada dormente com precisão absoluta em sua marca, mantendo um espaçamento de cerca de 2 pés entre eles. Durante um único turno, o equipamento consegue instalar mais de 2.000 dormentes com uma acurácia notável. Embora os dormentes tradicionais sejam feitos de madeira tratada sob pressão com óleo de creosote para evitar o apodrecimento, sua vida útil é limitada a cerca de 20 ou 30 anos. Hoje, dormentes de concreto armado tornaram-se o padrão da indústria, sendo mais pesados, mais fortes e capazes de durar mais de 50 anos sob cargas muito maiores. Para manutenção, engenheiros frequentemente utilizam sistemas de trilhos em painel pré-montados nas fábricas. O processo está apenas ganhando velocidade com a chegada do aço. Cada trilho de aço, tipicamente com 78 a 80 pés de comprimento e pesando cerca de 1.300 libras, é entregue por veículos de transporte especializados. Na construção moderna, a dependência recai sobre trilhos soldados contínuos, longos segmentos pré-soldados na fábrica que chegam a esticar até 1/4 de milha de comprimento. O trem de trilhos alimenta essas imensas fitas de aço pela traseira, enquanto guinchos hidráulicos as puxam e alinham ao longo do leito da via. Vê-se a fita de aço deslizando suavemente sobre o lastro, sendo posicionada perfeitamente no topo de cada dormente e presa com clipes de aço temporários. Uma vez confirmado o alinhamento, inicia-se a fase de tensionamento dos trilhos. Cada trilho é esticado ou ancorado usando máquinas hidráulicas para compensar a expansão e contração térmica, um passo vital que previne deformações futuras ou o empenamento do metal. Depois, fica mais complexo com a instalação do sistema de fixação definitivo. Uma rede de componentes menores mantém a via segura, composta por uma placa de base de aço, almofada de borracha, grampos de mola e parafusos de ancoragem. A placa de base distribui uniformemente a carga da roda dos trens, enquanto a almofada de borracha amortece a vibração e reduz o ruído. Trabalhadores encaixam cada conjunto e apertam os parafusos com chaves de torque para a especificação precisa, garantindo pressão uniforme. Os grampos seguram o trilho firmemente, mas ainda permitem uma leve flexibilidade para a resposta do aço às mudanças de temperatura. Aparentemente, o trilho parece pronto para o uso, mas na prática, a estabilidade final exige a socaria do lastro. Uma máquina de socaria especializada viaja lentamente ao longo do trilho a uma velocidade média de 0,3 a 0,5 milhas por hora. Durante a operação, ela levanta todo o conjunto de trilho e dormente em cerca de 1 a 2 polegadas, enquanto dezenas de dentes vibratórios hidráulicos compactam o lastro abaixo a uma taxa de 35 a 40 vibrações por segundo. O movimento sincronizado trava as pedras britadas juntas, criando uma fundação densa capaz de absorver impactos a longo prazo. Sensores a laser e giroscópios medem continuamente a elevação e o alinhamento. Qualquer desvio, mesmo tão pequeno quanto 1/10 de polegada, é instantaneamente detectado e o sistema o corrige automaticamente para os padrões de projeto. Com esse nível de automação, uma seção de 1 milha de trilho pode ser totalmente alinhada e socada em apenas 2 a 3 horas, tornando o processo 10 vezes mais rápido que os métodos manuais. E isso ainda não é o limite, pois a soldagem final une os segmentos. 2.700 graus Fahrenheit é a temperatura que o aço atinge na soldagem elétrica por centelhamento, onde uma corrente poderosa funde as extremidades em um trilho contínuo. Em áreas mais confinadas ou remotas, engenheiros confiam na soldagem aluminotérmica. Nesse processo, uma mistura de pó de alumínio e óxido de ferro é inflamada dentro de um molde.
desencadeando uma reação exotérmica que chega a 4.500 graus Fahrenheit. O calor é suficiente para liquefazer o aço e preencher a lacuna entre as extremidades. O metal fundido esfria, solidifica e o excesso é aparado por esmerilhadeiras para garantir uma superfície de rodagem sem emendas. 0,02 polegadas é a precisão com que um carro de geometria mede a elevação, inclinação e curvatura após a conclusão da soldagem. Antes disso, detectores de falhas ultrassônicos escaneiam os trilhos em busca de fissuras microscópicas ou vazios internos invisíveis a olho nu. Se todas as leituras atenderem ao padrão, um trem de teste é implantado para avaliar a suavidade da viagem. Ele acelera de 30 para 80 milhas por hora, enquanto centenas de sensores registram dados de oscilação e carga. A ferrovia é finalmente certificada para operação, pronta para transportar cargas com precisão e estabilidade. – 2.900 graus Fahrenheit é a temperatura exata que os fornos elétricos e altos fornos precisam atingir para iniciar a produção. Por que essa temperatura extrema é mantida com tanto rigor durante a fundição? Aparentemente, bastaria derreter o metal, mas o calor intenso é necessário para transformar minério de ferro, coque e aditivos em uma mistura de aço líquido perfeitamente uniforme. Sistemas de alimentação automatizados medem cada lote com precisão absoluta, calculando o peso até a última libra. Robôs resistentes ao calor agitam o metal fundido, garantindo a remoção de impurezas da mistura incandescente. Vê-se como elementos como manganês e cromo são introduzidos nos momentos exatos para aumentar a resistência ao desgaste. Espectrômetros monitoram a composição química em tempo real, enquanto o aço é vazado em moldes para formar a base dos trilhos ultraduráveis. Mas isso é apenas o começo da jornada técnica. Após a fundição em tarugos, o aço é transferido diretamente para o poço de equalização, para estabilizar sua estrutura interna. Câmaras de aquecimento mantêm temperaturas entre 2.200 e 2.300 graus Fahrenheit através de sistemas de combustão controlados automaticamente. Sensores infravermelhos monitoram cada ponto da superfície, pois um resfriamento brusco causaria rachaduras ou deformações fatais. O material aquecido segue então para a linha de preparação de laminação. Rolos gigantescos resistentes ao calor começam a esticar e achatar o material com força bruta controlada. Motores hidráulicos de alta potência e caixas de engrenagens regulam a pressão, enquanto o centro de controle eletrônico ajusta a velocidade e a força com base em dados de dezenas de sensores. O tarugo atinge um tamanho uniforme e a ductilidade necessária antes de entrar no processo de modelagem definitivo. Depois, fica mais complexo. Os tarugos de aço, brilhando em vermelho vivo, entram na linha de laminação contínua para serem esculpidos gradualmente. O processo começa com um laminador de desbaste, onde rolos de aço liga de grande diâmetro aplicam pressão imensa para reduzir a espessura e alongar o metal. Nos suportes intermediários, rolos escalonados pressionam e giram o tarugo simultaneamente. Pode-se notar como o estresse é distribuído uniformemente para evitar falhas estruturais. O estágio final ocorre no suporte de acabamento, equipado com rolos de precisão que moldam o perfil do trilho até o milímetro. Uma cabeça espessa para suportar a carga, uma alma esbelta e uma base larga para distribuir a pressão. Jatos de água de alta pressão removem as escamas de óxido entre os estágios, controlando também a temperatura da peça. Sensores a laser medem continuamente a largura, a retidão e o contorno, enviando feedback em tempo real para o ajuste das lacunas dos rolos.
À primeira vista, a troca de rolos parece uma interrupção custosa, mas na prática, os sistemas modernos de troca rápida permitem produzir diferentes perfis sem parar a linha, uma vantagem essencial para a eficiência das usinas. O processo está apenas ganhando velocidade. Ao sair da seção de laminação, os trilhos permanecem incandescentes e cheios de tensão interna. Eles passam imediatamente por um sistema de pulverização de água de alta pressão. Uma névoa densa envolve toda a superfície do trilho, com a taxa de fluxo e a velocidade de pulverização controladas por computador. Isso garante um resfriamento uniforme, prevenindo empenamentos ou distorções indesejadas na geometria da peça. Em seguida, os trilhos entram na zona de tratamento térmico, que inclui fornos de têmpera ou recozimento, operando entre 900 e 1100 graus Fahrenheit. Nesta etapa, não termina o rigor técnico. A combinação de resfriamento rápido seguido por tratamento térmico preciso aumenta a dureza e melhora a resistência à fadiga. Graças a esse processo, cada trilho preserva seu perfil afiado e pode suportar milhões de ciclos de carga sem deformação. Após o tratamento térmico, os trilhos individuais de aço são transferidos para a linha de soldagem para formar trilhos contínuos. Um sistema de rolos, guia e sensores a laser alinha as extremidades dos trilhos com precisão inferior a 1/100º de polegada. A tecnologia de soldagem por centelhamento utiliza uma corrente elétrica poderosa para aquecer ambas as extremidades a mais de 2700 graus Fahrenheit. As peças são fundidas em uma única peça sólida sob pressão imensa, criando uma junção perfeita. Imediatamente após a fusão, uma máquina de esmerilhamento automática remove o excesso de metal, criando uma junta absolutamente lisa. O painel de controle central registra parâmetros-chave como temperatura, pressão e tempo, assegurando que cada solda tenha a mesma integridade do aço sólido. Tudo só se complica na fase final de verificação. Os trilhos acabados são transferidos para a área de inspeção automatizada, onde câmeras de alta velocidade e sensores ópticos varrem a superfície em resolução microscópica. Simultaneamente, sistemas de ultrassom e raios-x examinam a estrutura interna do metal, rejeitando automaticamente qualquer trilho que falhe nas especificações. A câmera desliza ao longo da linha, onde amostras aleatórias são testadas em máquinas de tração e equipamentos de compressão. Testadores de dureza. Rockwell avaliam a capacidade de suporte de carga e a resistência à deformação de cada lote. Cada trilho aprovado recebe uma marcação a laser com um código de identificação rastreável, garantindo total transparência na produção. O material está pronto para seguir para a próxima fase de logística e instalação nas ferrovias modernas. Duas linhas paralelas de aço finalizam a complexa construção. Por que o controle é tão rígido nesta etapa? O processo parece apenas visual, mas a verificação geométrica assegura a estabilidade do trem. À primeira vista simples, mas na prática vital. Pode-se notar o brilho da via pronta. A infraestrutura está completa.